Acompanhe nossa programação em qualquer parte do mundo. Baixe o aplicativo TV Avivando Nações. A Igreja Missão Apostólica Avivando Nações, a IMAN, convida você para os cultos de adoração a Deus, quarta-feira às 19h30, domingos às 18h30, na rua José Egberto Fernandes, número 65, Pousada das Termas, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Mais informações, acesse o site avivandonações.com.br. Glória a Deus, queridos, bem-vindos à nossa manhã preciosa aqui mais uma vez com vocês para trazer aqui esperança para o teu coração e ensinamentos poderosos na palavra do Senhor. Você que permanece com a gente, porque também no segundo bloco nós temos aí uma convidada muito especial, a apóstola Ivânia Saldanha, vai falar sobre o lançamento do seu livro, Hierarquia, Calçado da Honra. Fica ligado, porque a gente tem muito a aprender com essas mulheres aí que Deus tem despertado para escrever e trazer ensinamentos poderosos para a igreja amada do Senhor Jesus. Amém? E eu tenho aqui também uma palavra de Deus no coração para ministrar sobre a tua vida. Glória a Deus. Você que tem dito para mim, né, muitas mulheres mandando mensagem para mim dizendo assim: Márcia, eu fico maravilhada com a palavra de Deus. Que bom ouvir, saber que realmente existem aí sedentos para mais conhecimento de Deus. O Salmo 107 fala assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Famintos e sedentos, a alma deles desfalecia, mas eles clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou de todas as suas necessidades. Nossa, que lindo. A gente vê na palavra de Deus um povo que se prostrou diante do Senhor, alguém que no momento da sua angústia lembrou-se de que tem alguém a quem recorrer. Esse Deus que nos chama, que nos livra, que liberta, que traz para nós revelação, é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E a palavra do Senhor fala sobre aqui essa bondade de Deus. Eu te convido a, nesta hora, refletir comigo aqui nessa palavra, a lembrar dos feitos do Senhor na sua história. Aqui fala o lugar por onde aquele povo passou. Aqui fala por onde aquele povo passou e fala também de um Deus que trouxe provisão para eles. Aqui fala de um Deus que cuida do seu povo. Clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e os levou por um caminho direito a irem a uma cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor por todas as suas maravilhas, a sua bondade, filhos dos homens. Louvem ao Senhor, pois Ele fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Glória a Deus. Te convido nesta manhã a lembrar desses feitos do Senhor. Lembrar dele, não somente lembrar, mas honrá-lo todos os dias da sua vida, né? Obedecendo a sua vontade, cumprindo com os seus mandamentos, desejando conhecê-lo e sendo mais e mais amigo de Deus. Louve ao Senhor, honre ao Senhor, aquele que fartou a sua alma, a alma sedenta, aquele que chegou no dia da sua necessidade e, acima de tudo, aquele que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui no Manhã Preciosa, a gente sempre é levado a falar sobre louvar ao Senhor nas manhãs, ser grato a Deus no seu acordar, no seu levantar. Márcia, mas eu estou tão angustiado hoje, eu estou aflito. Aqui diz que Ele livrou os angustiados nas suas necessidades, Ele socorreu Israel. E nós cremos que o Senhor também é Deus galardoador da sua vida, que está buscando a Deus nesta manhã, através do programa,
manhã preciosa. E eu convido você nessa hora a se posicionar. E eu quero orar por você acerca disso, né? Das manhãs. Como estão as suas manhãs? Tem lembrado os feitos do Senhor? Tem lembrado que existe alguém a quem você pode pedir socorro? E alguém também que está sobre a tua vida. Pai, nós oramos pelos teus filhos que nos acompanham, Deus, liberando sobre eles, Pai. Deus, toda a sorte de bênçãos, toda a graça do Senhor, nós ministramos multiplicação sobre estas vidas. Deus, que o teu alcance seja poderoso nesta manhã, Senhor, o teu abraço seja sobre estas vidas, Pai, e o Senhor venha trazer milagres que eles estão aí, talvez dizendo, Márcia, eu estou necessitado. Talvez um milagre na vida espiritual, talvez na tua vida material, mas Ele é fiel para derramar sobre a tua vida aqueles que o buscam. Em nome de Jesus, em espírito e em verdade, nós ministramos este milagre sobre a tua história. Amém? E eu tenho aqui um louvor para cantar que fala sobre Ele ter um reino eterno e Ele ser realmente digno de glória, de honra e de louvor. E eu convido você também a estar comigo nesta hora, né, e dizendo, olha, o teu reino é eterno, Senhor, e eu te darei graças para sempre. Vamos ministrar sobre estas vidas em nome de Jesus. Sim, Deus, nos curvamos diante de Ti. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, adora Ele. A Tua igreja te adora. O Teu reino é eterno, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Somente Ele é. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Digo, Teu reino é assim. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade,
bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, Deus. A tua igreja te adora. Sim, a tua igreja te adora. Nos prostramos diante dele, eu posso ver pessoas se curvando diante daquele que é digno, se dobrando diante daquele que tudo é, tudo faz e tudo pode, aquele que salva e vivifica. A tua igreja te adora, Senhor Deus. A tua igreja te adora. Aleluia. Nós vamos ao intervalo e nós voltamos já já com a apóstola Evânia Saldanha falando acerca da sua ministração no seu livro. Glória a Deus. Adore ao Senhor conosco. Fica com a gente. Volto já já. TV Avivando Nações. Ministério Pastora Márcia Morgana. A Igreja Missão Apostólica Avivando Nações, a IMAN, convida você para os cultos de adoração a Deus, quarta-feira às 19h30, domingos às 18h30, na rua José Egberto Fernandes, número 65, Pousada das Termas, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Mais informações, acesse o site avivandonações.com.br. Acompanhe nossa programação em qualquer parte do mundo. Baixe o aplicativo TV Avivando Nações. Glória a Deus, voltamos com mais manhã preciosa, amados, com uma convidada muito especial. Já falei ali para vocês, a apóstola Evânia Saldanha. Ela é esposa do apóstolo Wilker Bonifácio, mãe da Esté e do Mateus. Eles me ungiram ao ministério pastoral. Nós estamos morrendo de saudades desse casal maravilhoso que nos tem adotado como filhos. Ela também é profetisa, pastora, pedagoga, escritora dos livros Batalha Espiritual de Alto Nível e Hierarquia, O Calçado da Honra. Nossa, tremendo, né? Eu amei esses títulos. Eu creio que há muito a acrescentar nas nossas vidas no dia de hoje. E eu quero desde já convidar, né, a nossa querida apóstola Evânia Saldanha, que está em Governador Valadares, Minas Gerais, para estar compartilhando essa grande bênção conosco. Bem-vinda, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastora Márcia. Glória a Deus, amada. Nós nos sentimos honrados, né, amados pela vida de vocês, como sempre. E nós desejamos de todo o nosso coração, né, que o Espírito Santo de Deus venha ministrar hoje sobre as vidas através de tudo que a senhora tem para entregar. Eu sei que são coisas lindas, poderosas, porque também com vocês nós já aprendemos tanto, né? Acerca de honra, acerca de paternidade, acerca de amar ao próximo e honrar a Deus e também ao próximo. E hoje eu convidei aqui, gente, a apóstola Evânia, para falar com a gente justamente sobre o seu segundo livro, que fala sobre honra. E eu quero, desde já, convidá-la a ministrar sobre as nossas vidas acerca disso. Eu até falei para a Evânia, né? Evânia, eu quero muito que você nos ajude, nos dê aí o conceito de hierarquia e também o conceito de honra. A hierarquia, né? Ela significa uma posição hierárquica, é uma posição de governo, né? É uma organização fundada sobre uma ordem de prioridade. Né, uma organização que significa patente, poder, simplificando, é uma classificação crescente ou decrescente, né, que já fala de ordem, fala de números ordinais, né? Uhum. Isso é muito simples, isso está presente no nosso dia a dia,
mas isso é muito pouco ensinado. E aí é onde muitos erram porque não aprenderam sobre a hierarquia. Embora nós convivemos com isso desde o nosso nascimento, né? Porque o primeiro modelo de hierarquia que deveria ser muito bem definido em nossas vidas seria o modelo familiar, né? Mas pela desestrutura familiar, né? Pelo nosso país não ser um país de muitas condições de ensino, né? Não é um país muito culto. A nossa cultura não é uma cultura muito culta. Hoje, com o desenvolvimento, né, das mídias sociais, graças a Deus, hoje está muito mais fácil o conhecimento, né? Mas o conhecimento também precisa, para se assimilar o conhecimento de forma certa, também precisa se aprender sobre hierarquia. Porque hoje todo mundo está indo para a mídia como se fosse uma autoridade, né? E na verdade não é. Verdade. A questão do conceito de hierarquia é muito importante a gente conhecer sobre isso, porque a Bíblia tanto né, nos mostra acerca dessa situação de hierarquia e também acerca de honra. A palavra fala tanto, honrai uns aos outros, trate o próximo como se fosse maior do que você mesmo. Honrar os pais, honrar a mãe, amar os seus pastores, seus líderes, honrar e respeitar, isso tem que ser realmente tratado. E eu queria pedir à senhora também para nos dar esse conceito de honra. A honra é muito interessante, né? Que a maioria das pessoas, elas não entendem sobre essa honra, porque realmente não entendem sobre hierarquia. Para aprender sobre honra, precisa-se aprender sobre hierarquia, porque você honra quem tem honra, né, em questão de autoridade. Mas a Bíblia fala também que a gente deve ser humilde para ter o outro em maior honra do que nós. Isso quer dizer o quê? Que uma pessoa que sabe a sua posição, ela não vai achar que ela está honrando o outro, ela está sendo diminuída. Porque, na verdade, a questão de hierarquia não é para humilhar ao outro. E muitas pessoas, elas têm, assim, um pouco de birra, né? Mesmo que inconsciente, sobre hierarquia, pelo fato de que muitas autoridades não sabem o que é ser uma autoridade, então elas são pessoas rígidas, né? E quando a gente aprende sobre a hierarquia à luz da palavra de Deus, a gente vai começar a amar a hierarquia e querer praticar a hierarquia, porque é algo maravilhoso, né? É algo que Deus nos deu, nos ensinou, né? Porque o nosso Deus, ele é a hierarquia máxima. E para a pessoa ter uma noção sadia sobre hierarquia, ela precisa aprender sobre a hierarquia de Deus também. Isso. E o título, né, do seu segundo livro, lançado recentemente, se chama justamente Hierarquia, Calçado da Honra. Fala pra gente sobre essa questão de ser calçado da honra, Ivânia. O calçado significa o andar, né? É algo que protege nossos pés, né? O calçado é algo muito importante para se proteger o pé. Então, o andar em honra significa o andar em valor. Mas uma pessoa só vai andar em valor se ela entender o valor dela. Se ela receber o valor que Deus deu a ela, assim, só assim ela vai exalar este valor, né? Ela vai exalar céus na terra, porque quando nós aprendemos sobre a hierarquia, que é uma revelação do céu, as coisas mudam nas nossas vidas, né? Muda muita coisa, porque nós entendemos quem nós somos. Aí nós adquirimos uma identidade, né? Uma identidade espiritual. Você pode dar pra gente, assim, um exemplo de hierarquia na Bíblia, para abrir assim a mente, né, de quem está nos escutando? Sim, o maior exemplo de hierarquia foi que Jesus, né, sendo Deus, ele se submeteu ao Pai, né? Ele se submeteu à autoridade do Pai, para que ele fosse realmente quem ele é hoje, né? O nome de Jesus é sobre todos os nomes, porque ele aceitou ser aquilo que o Pai
né, tinha para ele, que era morrer pela humanidade. Glória a Deus, tremendo isso. Evânia, sabe que a construção de um livro é algo muito especial, né? Recentemente, olha, concluí o meu livro, né? O livro é Como Vencer os Dias Maus. E eu vi ali o processo de como a gente deve colocar ali no livro a nossa verdade, né? Aquilo que a gente vive, né? Aplicado na palavra. Tantas vezes a gente até prega, mas às vezes a gente começa a viver coisas que a gente pensou, nossa, eu pensei que nunca nem ia viver isso. Como, por exemplo, dias maus que podem sobrevir na terra, como Jesus falou. E eu sei que ao fazer, assim, ao você ministrar no processo de escrever um livro, existem momentos ali marcantes, né? Quando você está escrevendo, às vezes você dá uma pausa, dá aquela pausa, né? Para meditar mais e conclui. Às vezes você passa também por guerras para concluir. Fala para mim o que você passou nesse processo enquanto você escrevia o livro Hierarquia, o Calçado da Honra. Teve alguma experiência marcante? Alguma dificuldade? Algo diferente que você viveu no seu segundo livro? Foi muito gratificante, né? Na verdade, eu amo escrever, né? Foi algo que Deus me criou para isso. Eu sou muito feliz escrevendo, né? E foi muito gratificante porque eu recebi novas experiências. Esse livro, ele foi construído, né, primeiro no coração de Deus e depois Deus colocou no meu coração. Eu recebi de Deus esse livro quando eu orei e perguntei para o Senhor por que pessoas não fluíam. Por que pessoas eram felizes só numa área e na outra era um desastre. Eu perguntei para Deus por que pessoas iam na igreja sempre, oravam, jejuavam, mas não conseguiam cumprir o seu ministério. E aí Deus me revelou, ele falou para mim, filha, é porque muitas pessoas não conhecem sobre hierarquia. E como elas não conhecem sobre hierarquia, elas não se submetem a mim como Senhor. Elas colocam a obra antes da minha pessoa, elas trocam a família pela obra. Então Deus a me dar revelações sobre hierarquia. E aí eu comecei a escrever, né? Os meus livros, eu só escrevo quando eu tenho inspirações. Eu não sento para escrever um livro. Uhum. Eu escrevo pequenas partes quando Deus me dá revelações. E eu achei muito, muito gratificante, mas ao mesmo tempo que é bênção, a gente sabe que há os espinhos no caminho, né? Porque Deus dá uma bênção, mas tem um processo ali que a gente vai passar para receber aquilo, né? E foi árduo, porque pessoas que têm aversão à hierarquia, né? E muitas vezes isso vem lá de um relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, né? Com autoridades que a pessoa amava muito, mas eram autoridades autoritárias, né? Que uma autoridade não deve ser autoritária. E pessoas que têm esse problema começaram a debater comigo quando eu ministrava sobre algumas coisas sobre hierarquia, né? Uhum. Porque a gente que escreve, a gente que prega, não tem como a gente abordar todo um livro. A gente não aborda, a gente aborda tópicos nas pregações, né? Uhum. E quando você pega um livro, você pega ali a vida do escritor ali. Por exemplo, eu tenho 23 anos de ministério. Nos meus livros tem 23 anos de capacitação eclesiástica. Então, a pessoa pega um livro desse, ele cresce demais da conta, porque são experiências, são vivências enriquecedoras que Deus nos dá, né? Então, é muito importante nós fixarmos os nossos olhos ali no amor e na bondade de Deus. E quando você aprende sobre hierarquia, você entende que todos os processos que você passou foram bênção, porque Deus ressignificou muitas coisas. Uhum. E aí a gente começa a ver que no caos acontecem verdadeiros milagres, né? Verdade. Muitos não recebem porque priorizam o caos, em vez de priorizar olhar para Deus, que vem a luz do Senhor. A luz do Senhor são as revelações dadas por Deus através, né,
dadas por Deus a homens e mulheres de Deus. E essas revelações, muitas delas estão em livros específicos, que são realmente armas espirituais para a igreja do Senhor. E o conhecimento está aí para a gente aprender, e é necessário desejar conhecer acerca disso. E acerca da honra, Ivânia, eu me veio ao coração para perguntar para você um exemplo bíblico de consequências de desonra, né? A palavra fala muito sobre pessoas que realmente viveram caminhos de honra e outros não. E existem consequências, tanto para quem honra tem frutos, como para quem também desonra, existem consequências. Você tem aí na sua memória para a gente aprender mais hoje? Sim, a primeira que eu vou dar é sobre Jesus, né? Jesus, ele honrou o que o Pai tinha para ele, e o nome dele é sobre todos os nomes, né? Não tem nome maior do que o dele, né? O nome dele tem poder para todas as áreas da vida de um ser humano, né? Isso é muito tremendo, isso não tem honra maior do que essa. E para o ser humano ser honrado, ele tem que aprender que aceitar o sacrifício da cruz, se submeter à cruz de Jesus, né? Crucificar o seu eu, matar o seu velho homem e viver o novo homem. Então, a pessoa que não tem conhecimento de hierarquia e não quer aprender, porque hoje o conhecimento está bem prático, bem fácil, né? Está acessível, ele quebra princípios, né? Que é a insubmissão, né? Toda insubmissão é rebelião. Mesmo que a pessoa não tenha noção disso, não faça por querer, é uma rebelião. Por exemplo, um exemplo simples, a pessoa passa passa na BR, né? Passa ali passa fora da quilometragem que podia passar. O radar vai ali filmar a placa daquele carro ou daquela moto, e se você passou numa BR que é 40, você passou de 41, você vai receber uma multa. Talvez você nem viu o radar, mas você vai receber de qualquer forma. Então, o mundo espiritual, ele tem leis também, né? Ele tem princípios e valores. E a pessoa que não aprende sobre hierarquia, ela não sabe sobre princípios e valores. Então, ela comete, né, algumas rebelião, mesmo que sem querer, ela comete erros que muitas das vezes são terríveis. Uhum. Por exemplo, Miriam, ela ficou leprosa porque ela criticou, né? Ela julgou Moisés. Uhum. E o Moisés era o seu líder. Ela não podia julgar Moisés. Ela não era líder sobre a vida de Moisés. Ela deveria entender a hierarquia de Moisés, né? Mas porque Moisés era parente dela, ela não respeitou e ela ficou leprosa. Ela teve que ser tirada do meio ali do povo por um tempo, até que ela fosse curada, né, de tal enfermidade. Então, a rebelião é a insubmissão ao líder, né? E parece uma coisa simples, né? Uhum. Mas o próprio Deus fez com que ela ficasse leprosa. Uhum. E outro exemplo é Nabucodonosor, né? Ele come capim porque ele se pôs acima de Deus. Sim. Ele vê tudo aquilo que ele construiu ali, ele fala que ele fez aquilo. Ele é arrogante e soberbo. E aí o Senhor fala para ele que ele iria comer capim e que o reinado dele estava sendo tirado naquele momento. Né? Essa passagem está lá em Daniel 4, versículo 29 ao 32, é uma passagem muito específica sobre hierarquia. Ele desrespeitou a obra de Deus, né? Uhum. Ele desrespeitou aquilo que Deus tinha feito, né? Para ele e através dele. Uhum. Então, ele se ensoberbeceu, né? E a Bíblia fala também sobre o rei Uzias, né? O rei Uzias, ele queimou incenso, só o sacerdote podia fazer isso. Ele era rei, ele era uma hierarquia, mas não era o poder hierárquico dele queimar incenso. E ele foi lá e queimou. E quando o sacerdote repreendeu ele ficou com raiva, ele debateu
e ele foi embora. Ele ficou leproso e morreu, né? Então, e a Bíblia relata que a pior rebelião foi a de Lúcifer, né? Lúcifer, ele quis sentar no trono de Deus. Ele não aceitou se submeter a Deus. Deus criou ele, deu a ele muita honra, né? Ele era um querubim. E ele não aceitou o lugar dele, a posição hierárquica dele, que era de querubim, e não de Deus, de Senhor. Sim. E ele se rebelou e ainda carregou um monte de anjos com ele, que hoje são demônios, né? Uhum. E então a rebelião ela é muito perigosa, mas acontece muita rebelião em vários lugares, né? Acontece Sim. em empresa, acontece em lares, acontece em igrejas, e a rebelião ela é algo que o ser humano tem que pedir perdão a Deus, submeter ao senhorio de Deus e submeter às autoridades, porque uma pessoa rebelde, ela colhe frutos, às vezes até de morte, né? Tirar da própria vida dela por causa desse ato, né? Que é um ato de destruição muito terrível. E muitas das vezes as pessoas, elas não têm o entendimento de que quando a pessoa, por exemplo, critica um líder em rede pública, diante de várias pessoas, ele deve também pedir perdão em rede pública, né? Porque o nível da rebeldia foi um nível exacerbado, né? Um nível muito alto. Uhum. Então, a questão da hierarquia é algo que faz o ser humano fluir nos 4 níveis, entendeu? E não conhecer sobre a hierarquia pode trazer muitos prejuízos. E um deles é o pior, é não ser um com Deus, né? Uhum. Porque a Bíblia fala que Jesus, por causa que ele se submetia a Deus, né? Como um pai, por causa da humildade dele, a Bíblia fala que ele era um com o pai, né? Ele falava, as pessoas perguntavam, mostra-me o pai, e ele falava, quem me vê, vê o pai. Então, quem aprende sobre hierarquia se torna um com Deus e começa a exalar Deus. É muito tremendo isso. Muito tremendo. Você falando sobre o Nabucodonosor e Daniel, a palavra mostrava ali que Daniel foi ele interpretar o sonho, né? Para ele, a bondade de Deus é tão grande que Deus ainda usou ali Daniel para trazer a interpretação do sonho. E Daniel disse, ore a Deus, se arrependa. Quem sabe o Senhor, né? Tire de você esse decreto terrível. E mesmo com o aviso, com o conhecimento da rebeldia, né? Não teve como ele ficar, como se diz, eu fiz isso sem querer, né? Mas fez querendo e fez de novo, dizendo, eu consegui tudo isso com a força do meu braço. Então, nós vemos que a partir do momento que você tem esse conhecimento, né, você tem uma atitude a tomar. Ou você honra, ou você está dentro do ensinamento de hierarquia, ou não. E tem pessoas que não conhecem, mas tem aqueles também que conhecem e mesmo assim tomaram sua atitude, né? A gente percebe isso em muitos lugares. E a gente percebe também, às vezes, até mesmo no ambiente, como a senhora diz, de igreja. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o lugar delas. A senhora já percebeu isso, né? As pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender a posição delas. Às vezes existem, por exemplo, pessoas que podem ser invasoras de territórios que não lhe pertencem. Que a hierarquia daquele território, Deus, por exemplo, deu ao pastor essa decisão, esse formato, essas coisas. Então, tem pessoas que às vezes elas querem invadir ali ou não querem aceitar de jeito nenhum e não entendem que o Senhor é aquele que estabelece as autoridades ou ele permite elas por um propósito e realmente a gente vê muitas pessoas com dificuldade nessa área. Muito lindo a gente conhecer, lembrar os exemplos bíblicos de rebelião, de falta de respeito com a hierarquia que Deus estabeleceu. E interessante, me chamou muita atenção quando a senhora falou que Lúcifer, como sendo aquele que queria estar acima de Deus, carregou alguns anjos, né, com eles, carregou. E a gente vê isso também na Terra. Pessoas que são rebeldes, elas não gostam de ser rebeldes sozinhas, né, Evane? Elas gostam de conseguir um grupinho e carregar um grupinho ou montar um grupinho para ficar contra fulano. É bem notório isso que normalmente se reúnem para... A rebelião não fica num só, resumida numa única pessoa, né? Então vamos vigiar com essas coisas. Você que está escutando essa palavra de hoje, é uma palavra muito abençoada.
um conselho muito bom. A gente viu um pouco das consequências, né, da desonra. O insubmisso, normalmente, ele se intitula um líder, né? Ele não aceita a liderança porque ele se intitula um líder. E, assim, na nossa nação, isso é muito forte, porque é uma nação onde as famílias, né, são desestruturadas e muitas vezes a mãe, ela tem que pegar o papel do homem na casa, porque o pai ali abandonou a família, né, e tal. Então, são situações que causam verdadeiras catástrofes. Catástrofe na família, na sociedade. E as pessoas, elas são na igreja o que elas são na família. Eu, no meu livro Hierarquia, eu trato, né, a questão de uma organização pessoal, né, familiar, porque se a gente não tratar a família, não tem como. Não tem hierarquia sem ressignificar a família. Precisa se ressignificar a família. E um dos pontos que a gente vê que o ser humano tem pecado muito é que pecado que eu falo é errado muito, porque não tem o conhecimento, porque na família o marido é o cabeça da mulher, né? E o marido e a mulher são um governo sobre os filhos, mas a hierarquia bagunçada da forma que está, né, há uma visão errada de família, aonde normalmente na família só é vista a figura paterna ou só a figura materna. Isso muitas das vezes até dentro de famílias que vivem casados, vivem debaixo do mesmo teto, marido e mulher. A gente vê hoje as pessoas falando sobre paternidade espiritual, aonde só há um homem como pai, e não tem a figura feminina da maternidade, né? A gente vê igrejas que tem pastor e pastora, e que o povo não aceita o pastoreio feminino, porque há esse problema familiar. Então, tem ali uma idolatria com o homem e não aceita a figura feminina. Então, a pessoa aprender sobre hierarquia é muito bom. Então, a pessoa até mesmo aprender a sua feminilidade e a masculinidade do homem, que é o respeito, né, às diferenças, o respeito à individualidade de cada um. Né? Que homem e mulher, quando se casam, eles se tornam uma só carne. Mas o homem não deixa de ser homem e a mulher não deixa de ser mulher. Então, tem as suas individualidades. E se não houver esse respeito às diferenças, não tem como ter uma hierarquia bem organizada, uma hierarquia do céu. E na igreja também não tem como. Se as pessoas não entenderem a diferença que há, né? Que a Bíblia fala que nós somos corpo de Cristo. Então, o governo supremo é dele. Mas esse governo, ele dá ao anjo da igreja, né? Que são o pastor e a pastora da igreja. E a igreja em si, ela é o corpo de Cristo, aonde cada um tem a sua função. E um não é melhor ou pior que o outro, mas é uma organização hierárquica, né? Isso, e sem essa organização fica uma bagunça. Deus é tão organizado, tão instrutor, tão cheio de direção para a nossa vida, a gente tem que continuar aprendendo sobre ele mesmo. Gente, olha, eu queria também pedir à apóstola para falar com a gente sobre os frutos da honra. A gente viu aí as consequências da desonra e também as consequências de não viver uma vida dentro da hierarquia que Deus estabeleceu, né? E as consequências da honra, tem frutos de quê? Os benefícios da honra, da submissão, né, à autoridade, porque a pessoa, para honrar a outra, ele tem que ver o valor do outro, né? Estimar essa pessoa, entender a posição dessa pessoa. Validação, né? A gente vê que tem pessoas que se sentem nada, porque não foram validados pelos seus pais. Faltou validação. E a validação, quem dá é a autoridade. Então, quando faltou a validação familiar, quando você entende de uma hierarquia bíblica, Deus vem e cura a invalidação familiar que faltou. Isso é muito tremendo, isso é muito lindo. A pessoa começa a se sentir corpo de Cristo na igreja, né? Porque quem não se sente parte, não participa. Porque participar é participar em amor, né? Participar em justiça, participar com alegria, não fazer para aparecer.
Não ficar triste quando queria fazer e outro fez. E esse benefício, quando é a honra aos pais, a Bíblia fala que para honrar pai e mãe, que isso vai nos dar vida longa, né? A pessoa vai viver muitos anos na terra, vai morrer velho, não vai morrer jovem, né? Porque biblicamente não é honroso morrer jovem. E a Bíblia fala que honrar pai e mãe, a pessoa tem vida longa e tudo vai bem para ele. Então, todas as áreas da vida, todos os níveis, que é a saúde, o espiritual, o sentimental e o financeiro, vai ir bem. Por quê? Porque ele vai achar os recursos, ele vai achar os caminhos, ele vai achar as direções certas, ele vai saber a hora certa de largar coisas e ir embora, de fechar algum ciclo, abrir um ciclo novo. E o benefício também de honrar a Deus, né, traz a plenitude em todas as áreas, né? Traz um crescimento tremendo, traz uma superabundância, né? A Bíblia fala que nós temos a estatura de Cristo. A Bíblia fala que nós estaremos em aperfeiçoamento até a vinda do Senhor. A Bíblia fala que nós somos edifício de Deus, né? Quer dizer que nós vamos crescendo andares, né? É muito tremendo. Nós não somos barraco de Deus, né? Nós não somos casa só de Deus. Isso é o básico, né? Muita gente fala assim, eu sou casa de Deus. Sim, ser casa de Deus é o básico. Mas honrar a Deus, entender sobre Deus como um Senhor sobre as nossas vidas, aquele que pode falar sim ou não, aquele que realmente pode dar a última palavra, aquele que pode mexer nos nossos projetos, significa ser pleno em todas as áreas. É tremendo. Você começa a achar tesouros que ninguém está vendo, você começa a estar feliz só por existir, né? Porque tudo que vem às nossas vidas, abundância de vida, vem se a gente estiver vivo, né? Então, quando a gente entende sobre hierarquia, a gente entende que princípio é o primeiro, e as primeiras coisas são as mais valiosas, e às vezes a gente não dá valor. Então, a gente começa a aprender com Deus esse valor dessas coisas. Por exemplo, as pessoas pensam que ter um título, né, de pastor, que é algo honroso. O título mais honroso que nós temos é de filho de Deus. E é o primeiro título que nós ganhamos, né? Não é o último. É o primeiro. Você aceitou Jesus, você ganha esse título de filho de Deus. Antes mesmo de ser pastor. Isso, e todos os outros títulos vêm por causa desse título. Porque uma pessoa que não aceitou Jesus, não é filho de Deus, ele não pode ser um pastor. Então, é algo muito tremendo. E honrar as autoridades espirituais traz prosperidade. Verdade. Né? Que Deus dá a visão à autoridade espiritual, e ela tem uma visão ampliada, né? Ela tem uma intimidade maior com Deus, e ela tem uma maturidade maior. Então, a autoridade espiritual, ela traz prosperidade sobre a vida da igreja. Então, deve-se honrar o altar do Senhor, né? Honrar o homem e a mulher de Deus com o seu melhor, e não com o seu pior. Por quê? Porque na hierarquia nós entendemos o nosso valor. A Bíblia fala que quando Caim levou a sua oferta, né, a oferta dele representou ele. Ele era uma pessoa que ele não entendia o valor dele. Por isso ele deu o resto no altar do Senhor. Ele não deu o melhor. Ele não colocou o melhor, porque ele não se sentia valorizado. Ele não sabia o valor que ele tinha. E isso fez ele dar o pior. A Bíblia mostra também sobre Esaú, né? Esaú, ele não sabia o valor dele. Ele não entendia sobre hierarquia. E Esaú, ele pega e vende a sua primogenitura. Tinha um valor tremendo a primogenitura. Mas como ele não entendia nada de hierarquia, nada de valores, ele troca por um prato de lentilha. Já o irmão dele, Jacó, viu que aquilo era muito valioso. Deu um jeito de pagar por aquilo. E pagou uma merreca, como diz aí, né? E se beneficiou de algo muito grande, da primogenitura do irmão. Então, a pessoa que entende sobre hierarquia, que lê um livro que faz ele se ressignificar em Deus, ele começa a prosperar. Ele encontra a sua especialidade, né?
e aí ele começa a voar muito alto, porque ele entende o seu lugar, entende o lugar dos outros. Então ele não vai ficar fazendo sacrifício de tolo, ele vai receber, né, aquilo que é dele. Por quê? Porque ele vai honrar autoridades, honrar primeiro a Deus, depois os embaixadores de Deus, né? Ele vai honrar todo tipo de autoridade, seja social, eclesiástica, política, né? Porque ele vai entender por Deus que isso tem um valor que dinheiro não compra, não paga, e tem benefícios que dinheiro não compra, né? São benefícios realmente vindo do céu, mas não tem como tomar posse desses benefícios de outra forma, é só mesmo através de honrar a autoridade. Aí a pessoa se torna uma autoridade, né? Aí ela deixa de ser uma pessoa sem valor. É muito tremendo isso. Tremendo isso. Tantas vezes o Senhor falou comigo acerca de honrar, por exemplo, e entender a hierarquia acerca, por exemplo, das pessoas que são posicionadas como autoridade política, né? O Senhor sempre falou tanto isso comigo e gerou no meu coração de uma forma muito natural um amor, um respeito, e entender e inclusive orar pelas autoridades. Está escrito na palavra. E quando Deus fazia isso no meu coração, ele me dava visões de que ele ia me conectar com essas pessoas. Olha só, Evânia, era uma preparação para que a visão fosse aberta, para você entender quem são aquelas pessoas diante de Deus e qual é o seu papel de intercessor, de abençoador, né? Orai pelas autoridades para que vocês tenham paz na terra. Então, depois daquele período de que o Senhor tratou muito comigo, inclusive me dava sonhos, né? Sonhos, mostrava que eu ia ter encontro com a prefeita da cidade, que o Senhor me colocar conectada com políticos. Eu nunca fui desse meio e não sou. Mas o Senhor me disse, filha, não tenha nojo dessa área. Pelo contrário, respeite e ore por eles. E através das orações, Deus dará projetos em favor da igreja, do reino, para a cidade. Haverá. E a gente começou a orar, fomos lá, inclusive ungimos a Câmara Municipal, e Deus trouxe a prefeita dentro do nosso templo, da Avivando Nações, o marido dela. Recebemos também vereadora na Avivando Nações, mas não com o sentimento politiqueiro, mas com o sentimento de abençoador. Sabe, Evânia? Deus deu uma visão tão linda acerca disso e de que nosso papel, né, de embaixadores, de abençoarmos, orarmos por essas vidas e entendermos o nosso papel e o deles também, porque é instituído por Deus. Quantas pessoas erram ao falar desses assuntos, né, Evânia? É muito tremendo isso, porque hierarquia é governo, né? E as pessoas, às vezes, elas têm muita, assim, palavras chulas, palavras de depreciação de governo, né? Só que a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, então nós temos que ser governados por Deus. E ser governado por Deus é ver as coisas da forma de Deus e agir da forma de Deus, né? Então é muito tremendo isso, porque a igreja do Senhor é ela que tem que governar na terra. Governar como? Levantar pessoas para trabalhar, né, na política, na saúde, na educação, nas igrejas, pessoas saradas, né? Pessoas curadas, pessoas transformadas pelo amor de Deus. Né? É correto os governantes procurarem homens e mulheres de Deus para receber de Deus uma direção, né? Uma direção, orientações, né? Sabedoria do céu, né? Porque a Bíblia fala que quando o homem de Deus governa, há paz na terra, né? Isso. E assim tem que ser o nosso coração, né? Um coração intercessor e abençoador. Evânia, a apóstola, eu queria pedir a senhora para abençoar as pessoas que escutaram esse ensino. Gente, é só um pedacinho, né, de tudo que está aí no seu livro. A gente quer pedir também para colocar o telefone na tela. Quem quiser também aí entrar em contato com a apóstola Evânia e, de repente, você encomendar o seu livro, aprender mais acerca disso. Creio que é uma bênção muito linda para a vida dessas pessoas. Elas serão tremendamente abençoadas ao adquirir este conhecimento que é tão necessário, que a honra esteja no nosso coração pelas autoridades, em nome de Jesus, né? E olha, essa honra me veio o coração assim, essa honra, ela não é uma honra fingida. Essa honra não é uma bajulação a alguém, mas essa honra, ela é verdadeira.
em nome de Jesus, é de coração, né? E pedir a senhora também para orar pelas pessoas que escutaram este ensino e ficaram talvez intrigadas até, dizendo assim, nossa, como eu estou errando acerca deste assunto. Então, queria pedir a senhora para fazer essa intercessão, amém? Ok. Eu quero dizer para as pessoas, né, que estão errando nessa situação, para deixar Deus solucionar essa situação sua. Se você precisar pedir perdão, né, autoridades que você desonrou, que você foi injusta com elas, que você não entendeu a posição delas diante de você, peça perdão a essas pessoas. Deixa Deus te ensinar, a partir de agora, honrar as autoridades, né? Somar com elas, né? Elogiar as autoridades. E deixa Deus, a partir de hoje, te dar um novo olhar sobre autoridades, para que você também flua, né, como autoridade, né? Talvez como mãe, talvez você não é honrada como mãe, talvez como pai, talvez como funcionário, né? Mas Deus, ele quer te dar essa honra, para que você seja uma pessoa honrosa, uma pessoa que honre aos outros, honre a si mesma, né? Desfrute de tudo aquilo que Deus conquistou na cruz do Calvário, aquilo que é nosso direito, a nossa herança. Eu vou estar orando e você receba de Deus, né, a sabedoria, o conhecimento, o discernimento de Deus para novas coisas para a tua vida, para novas etapas, novas escolhas, para você deixar Deus fechar coisas antigas, para você largar, né, o sofrimento que você passou no passado e deixar Deus te conduzir a viver a história linda que Deus conquistou para você através da cruz do Calvário. Então, talvez você tenha colocado tantas coisas no lugar de Deus. Ore comigo nesse momento e fale com Deus, Senhor, eu vou tirar tudo que eu coloquei no lugar de Deus na minha vida. Talvez essa coisa que você colocou é o dinheiro, talvez é o seu título, né? Talvez é a sua profissão, talvez é o seu título eclesiástico, né? Talvez o que você colocou no lugar de Deus é a sua esposa, o seu filho, o seu esposo. Mas tira essas coisas do lugar de Deus nesse momento. Ore comigo e fale, Senhor, eu quero que o Senhor seja o governo sobre a minha vida. O teu governo é um governo sempre eterno. Fale com Deus, Senhor, eu quero ver o céu. Eu quero, meu Pai, ser transformado de dentro para fora. Eu quero ser reconstruída em Ti. Eu quero, meu Deus, me esforçar e ter bom ânimo para fazer aquilo que o Senhor quer na minha vida e na vida das pessoas que o Senhor quer influenciar através da minha vida. Fale com Deus nesse momento, fala, Senhor, eu quero, Senhor, vencer a mim mesmo. Eu quero vencer o mundo, vencer as coisas do mundo e eu quero servir ao Senhor Deus. Em sabedoria, em verdade, em excelência. Fale com Deus nesse momento, fala, Senhor, sim, eu quero colocar diante do Senhor toda desonra que houve sobre a minha vida, ou que eu mesmo fiz por onde receber. Fale com Deus, Senhor, fala comigo sobre as coisas que eu preciso aprender. Fala, Senhor, me dá humildade, me tira de mim aquilo que está sobrando, coloca aquilo que está faltando. Seja Deus na minha vida, na minha família, seja Deus na minha parentela, na minha igreja, no meu chamado. Fale com Deus nesse momento, fale com Deus, Senhor, eu vou me consertar diante do Senhor se eu preciso, e eu vou aceitar as mudanças que o Senhor quer fazer em mim e fazer através de mim. Deixe Deus nesse momento tocar em teu coração. Deixa Deus, nesse momento, limpar o teu coração, limpar as memórias amargas, restaurar toda a sua vivência. Em nome de Jesus, como profeta do Senhor, eu decreto uma unção para despedaçar todo o jugo sobre a tua vida. Tanto na área física, espiritual, sentimental, financeira. Eu quero decretar em nome de Jesus que você vai largar as velharias, que você vai largar coisas, situações, alianças, tudo que te impede de ter uma aliança santa com Deus. Você vai largar a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu decreto em nome de Jesus
como profeta, que o poder de Deus se aperfeiçoe em tua fraqueza, te dando força para lutar contra si mesmo. Lutar contra os moldes desse mundo, contra a religiosidade. Para você entender que você é merecedor de tudo que ele conquistou na cruz do Calvário, que é seu direito e a tua herança. Eu decreto em nome de Jesus que você vai se lançar em Deus e receber de Deus novas orientações. Receber a visão do céu. Receber a graça redentora do Senhor. Que você vai parar de tentar fazer as coisas pela força do teu braço. Sim, ou tentar, você vai parar de ficar tentando fazer aquilo que Deus é que pode fazer por você. Você vai, a partir de agora, se posicionar em Deus como um filho, como uma filha de Deus. Eu concordo em nome de Jesus, que você venha ser reconstruída em Deus. Que a sua mente seja alinhado à mente de Cristo, para que você seja governado pelo Senhor dos Exércitos, em todas as áreas da tua vida. Que Deus possa fazer tudo o que Ele quer em você e através de você. E que você não atrapalhe mais a Deus. E que você não impeça Deus de ser Deus na tua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Eu decreto em nome de Jesus que os ventos do Espírito Santo possa assoprar e colocar as coisas na posição correta, tanto em você quanto na sua parentela, na sua igreja. Que no nome de Jesus você receba de Deus o governo do Messias. Em nome de Jesus, receba de Deus uma libertação de dentro para fora, uma libertação da prisão na mente, no coração. Em nome de Jesus, receba em nome de Jesus a libertação de toda a velharia, toda a visão velha, todo o conhecimento velho, toda a ignorância, toda a tolice, toda a carnalidade seja destruído sobre a tua vida em nome de Jesus. E que você receba o fruto do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Que você receba de Deus a mentalidade de Cristo, para que Ele governe todo o seu ser. E que você possa exalar o bom perfume de Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nossa, eu fiquei só lembrando aqui, quando Deus me deu a consciência de honra, me caiu assim um temor tão grande na minha conversão, porque aí me veio a consciência de quanto eu tinha desonrado meu pai, minha família, aquela rebeldia adolescente, né, que a gente vê na juventude. Mas, Evânia, eu corri e fui pedir perdão ao meu pai. E ele chorou tanto, e eu chorava tanto. E ele se sentiu tão honrado de eu reconhecer o meu erro e reconhecer que ele era digno de honra na minha vida e ser grata por tudo que ele já tinha feito. E ali Deus restaurou o nosso relacionamento de uma forma muito linda. E através disso, Deus o salvou, através desse contato, do amor de Deus, da transformação e também a minha parentela. Então, quando você honra, o que me veio ao coração? Quando você tem o conhecimento da honra e decide honrar, muitas vezes vai gerar arrependimento nos corações, arrependimento do julgamento, da rebeldia. E aí vai o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer com que você se conecte com a vontade de Deus para a sua vida, quando você começa a honrar, né, Vânia? Muito lindo o ensino, eu sou apaixonada pelos ensinamentos de honra. Você que nos escutou pode adquirir aí o livro Hierarquia Calçado da Honra, através do telefone que está na tela, e você pode entrar em contato com a apóstola Vânia e ser tremendamente abençoado com este livro. E depois a gente vai ter um outro contato com a Vânia, gente, porque tem também o primeiro livro, né? A gente vai conversar também sobre batalha espiritual. Glória a Deus. Eu quero desde já aqui mandar um abraço para a família, carinhosamente aí para a família da apóstola Vânia, o apóstolo Wilker Bonifácio. A gente tem uma foto linda da família, a Estel, o Mateus Bonifácio. Um abraço para todos vocês do Ministério Íntimos do Espírito Santo, onde nós já estivemos algumas vezes aí em Governador Valadares. Amamos vocês, toda a equipe, todo o ministério. Vocês são tremendamente abençoadores das nossas vidas. Eu recebo até hoje heranças, né, dessa paternidade linda
que foi feita sobre a minha vida, né? Me ungiram ao ministério pastoral, me discipularam tantas vezes, me escutaram e me deram conselhos gloriosos que destravaram tantas coisas na minha vida. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês, em nome de Jesus, porque vocês fazem parte da história da Avivando Nações de uma forma muito marcante, né? Eu me senti muito acolhida como filha, como quem estava começando ali. O ministério era um bebezinho, tinha acabado de nascer, e vocês nos abraçaram e vocês realmente declararam palavras de bênçãos num tempo em que nós estávamos tão carentes, né, de termos aí alianças fortes e realmente pais que amam os filhos ministeriais. Eu aprendi muito. O que eu aprendi com vocês, também estou levando para os meus filhos aqui na nossa região. Essa herança, ela é real e essa honra é real nos nossos corações também. Amém? Amém, amém. Deus Estou muito feliz de ter participado, né? Participado desse programa, né? Para mim é uma honra muito grande, né? Para mim é uma alegria muito grande, né? Ter você, seu esposo como filhos amados, sua igreja, são pessoas que somam com a gente, né? Os filhos têm a cara dos pais. Os filhos espirituais também têm. Verdade. Esse hierarquia a gente trata muito família, né? É. Porque os filhos biológicos têm a cara do pai e os filhos espirituais também, né? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? São filhos que Deus nos deu, né? Gerados no Senhor. Glória a Deus. Fica aqui a minha gratidão pela sua disposição e vamos ter mais momentos no programa. Quem sabe aqui no presencial com a gente, bem pertinho, né? Ô, Glória. Ei, Sadraque. Um abraço. Sadraque fez assim, Tá aqui, ó, Sadraque e o Stani. Conferência de unção em Mossoró, amém? Amém. Glória a Deus. Um abraço, então. Meus amados telespectadores, vocês foram tremendamente abençoados hoje, com um incrível conhecimento, né, da hierarquia. Mas eu vou te dizer uma coisa, querido, o que você aprendeu hoje, pratica. Degusta isso, aprende, mas assim, pratica. A honra ao pai, a honra à mãe, a honra aos pastores, os líderes, a honra ao teu próximo, a honra a quem realmente também tem honra. É o que a palavra nos ensina. Não há lugar melhor para a gente estar e fazer algo do que se posicionar na presença de Deus. Assim como a apóstola Evânia disse, o nosso maior exemplo é Jesus, que honrou ao Pai acima de qualquer coisa. Ele decidiu agradar ao Pai, cumprir a sua missão e realmente não teve por usurpação ser como Deus, mas humilhou-se a si mesmo e se fez em forma de homem. Sejamos humildes, calcemos então o calçado da honra e respeitemos as hierarquias que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Quero deixar para vocês o meu site, marciamorgana.com.br. Você pode chegar lá no site, se inscrever para os nossos cursos da Escola Vento e Fogo. Atualmente nós estamos para iniciar, segunda-feira, dia 15 de agosto, o curso Ministério, Saúde e Vida Pessoal, onde nós vamos tratar de várias áreas da sua vida, mulher, autocuidado, projetos do Reino de Deus. Entre em contato com a gente, através do site, você encontra lá um link, onde você vai pegar o nosso contato, vai ver todas as informações do curso, e você pode se inscrever e participar, ser tremendamente abençoado. Ainda dá tempo, viu? Fica com Deus, um abraço carinhoso, beijo. Nos vemos segunda-feira, 10 da manhã, se Deus quiser. TV Avivando Nações. Ministério Pastora Márcia Morgana. Acompanhe nossa programação em qualquer parte do mundo. Baixe o aplicativo TV Avivando Nações.